Geração Solidária. Oferecimento, Unimed. Olá, entra no ar o programa Geração Solidária. Toda quarta-feira nós temos encontro marcado às 20h30 e aos domingos tem reprise do programa. Mas hoje o programa está muito legal. Nós teremos, além de matéria externa, teremos nossos convidados aqui nos estúdios da TV Candidez. Você não pode perder. Portanto, não sai daí que estou voltando já já. Acreditamos que a vida é o bem maior do ser humano. Que uma vida boa deve ser possível para todos. Para isso, saúde é essencial e a vida só acontece na cooperação. Trabalhamos todos os dias para promover saúde e qualidade de vida nas nossas cidades, para que o maior número de pessoas possa viver mais e melhor. Buscamos o nosso propósito por meio do cooperativismo médico e do conhecimento em saúde. Nosso jeito de cuidar valoriza o trabalho médico. Somos movidos pelas pessoas. Elas estão no centro do nosso negócio. E para cuidar delas, precisamos ter sustentabilidade e uma atuação pautada em conhecimento. Analisamos o todo para nos entender como parte em cada local onde estamos presentes. E a inovação nos permite evoluir com a agilidade das mudanças. Em cada ação, cada negócio e em todos os nossos relacionamentos, valorizamos a integridade, o respeito, a solidariedade e o espírito cooperativista. Essa é a nossa essência. Aqui tem presença. E ser presença é cuidar. Aqui tem Unimed. Muito bem, pessoal, o programa Geração Solidária mais uma vez chega na tua casa. Que bom, eu fico ansioso para chegar quarta-feira e eu assisti. Dá a impressão que não foi eu que fiz, sabe por quê? Eu fico tão ansioso de ver a matéria editada, que a Lorena edita pra gente, e pôr no ar para que você acompanhe. Eu sei de tantas pessoas que acompanham e falam, gosto mais do quadro da naturopatia, o Dr. Ramon e tal. Muitas pessoas que a gente encontra no centro da cidade de Divinópolis, Nova Serrana também. Outro dia eu estive em Cláudio me falaram que, olha, eu assisti pela internet em Cláudio o programa seu e gostei demais do profissional que fala da naturopatia. Ramon de Assis, professor Ramon de Assis, naturopata, meu grande amigo, e tem essa energia gostosa que a gente sabe, a gente quando vem aqui conversar com ele, a gente sai daqui abastecido do tratamento natural também, para você ver que ó, psicologicamente você sai muito leve, muito bom. Ramon, obrigado mais uma vez por receber aqui, meu irmão, viu? Hoje qual o tema que a gente vai abordar? A gente vai falar sobre alimentação básica. Precisa, né? Eu aproveito para te agradecer, né, pelo carinho comigo, com o meu trabalho, né? Sim. Com a forma como que você nos acolhe sempre, sim. A minha, a Rosângela também. Sim. Bom, falar de alimentação básica, é claro que a gente vai transitar um pouco, né, no campo da própria nutrição, sim. Mas a minha missão, né, eu sempre falo que a minha missão ela é sempre mais básica. Sim. Eu gosto muito de todo paciente meu que vem aqui no consultório sabe que eu quando, claro, né, a gente tem abertura para isso, a gente ensina, sim. A gente passa conhecimento para a pessoa. Eu sempre falo, ó, se você aprender isso, você vai saber fazer isso por toda a sua vida. Sim. Então, eu percebo, né, uma carência de uma população muitas vezes mais desinformada sobre a alimentação básica, sim. Geraldinho. As pessoas, é claro que tem ali, né, tem um acompanhamento nutricional, que os nutricionistas fazem, tem ali suplementos diversos, né? E a gente também faz aí a prescrição de suplementação, mas eu percebo que tem uma parte da população que sequer sabe da parte mais simples, mais básica da alimentação. E eu tenho percebido que as pessoas não têm conhecimento da diferença entre alimento, sim. E produto alimentício processado. Sim. Mas quando eu falo de processados,
né, se a gente fizer uma pergunta para qualquer pessoa, você sabia que alimentos processados podem fazer mal para a saúde? Todos vão dizer, né, todo adulto vai dizer que sim, eu sei. Só que todos esses que vão dizer que sim, eu sei, consomem produtos processados. Esse é o problema. Então, o detalhe agirmos com muita maturidade, com muita responsabilidade para fazermos o que tem que ser feito. Sim. Né? Eu sempre falo que criança faz o que quer, o que gosta. O adulto faz o que tem que ser feito. Então, mas o primeiro ponto é a gente separar uma coisa da outra. Né? Eu sempre falo para as pessoas entenderem, né? E eu acho que as pessoas identificam muito com essa explicação, que o que é alimento, que é comida de verdade, é o que dá na árvore, Sim. o que dá no canteiro, Sim. o que dá no ninho da galinha, Sim. o ovo, o que dá no pasto, né, a carne bovina, por exemplo, o que dá no rio ou no mar, o peixe. Então, esses alimentos, o que vem direto da natureza, as sementes, as castanhas, os folhosos, os vegetais, leguminosos, a carne ou o ovo, né, isso é alimento. Isso é comida de verdade. Sim. Isso, quando você comete erros na alimentação, vai te fazer muito menos mal do que qualquer processado que você ingira. Então, se a pessoa entender essa diferença, ela já pode melhorar a saúde dela sem ter que ir num profissional. Então, o problema não está em consumir o processado. O problema é que hoje, 75% do que o brasileiro come no dia é processado. Então, se nós invertermos essa balança e fazer com que as pessoas comam mais comida de verdade, ou alimento, do que os processados, eu tenho absoluta certeza que as filas do SUS vão diminuir. Porque as pessoas precisam entender isso. Né? A pergunta que sempre me fazem, o que eu vou comer? Então, primeiro entender que os nossos antepassados, eles comiam certo. Né? Quando você pega, por exemplo, a nível aí de pessoas da roça, por exemplo, olha, eles comiam, eles almoçavam no início da manhã para poder lidar com o serviço pesado que eles iam enfrentar. Aí almoçavam de novo às 10h30 da manhã, né? Almoçava lá para 5 horas da manhã. Em Goiás é assim, né? É assim, né? Tem algumas pessoas assim. 10h30 da manhã o almoço, 3h30 da tarde o jantar. Sim. Então, os farináceos eram muito pouco, esses biscoitos, isso é recente na nossa sociedade. Sim. Então, assim, aí foi mudando, e nós buscando sempre o que? A praticidade, buscando sempre o que é mais fácil e, claro, gostoso, porque, convenhamos, os processados e os ultraprocessados são deliciosos. Nossa, né? Então, quer dizer, não é que não pode, mas nós temos que reduzir, é só isso. Se nós, por exemplo, uma proposta que eu faço para meus pacientes, se eles fizerem as mesmas 4 refeições por dia, mas só uma delas for de processado, tá ótimo, né? Já está ótimo, já é uma melhora. Né? Ah, não, mas eu quero ir além disso. O naturopata tem o preparo para orientar tudo que o paciente precisa. Mas se inverter, em vez de 3 refeições com processados e uma de alimento, fazer 3 de alimento e uma de processado, muitas diabetes vão embora, muita hipertensão vai embora, só por isso. Então é entender essa diferença básica. É claro que tem desdobramentos disso, mas a gente vai falar isso em outros programas, mas é para a gente entender e passar para as pessoas o básico dos básicos, a alimentação básica, que é o quê? Diferenciar alimento de verdade de produto alimentício processado. Diferenciou, você já vai, não, em vez de eu tomar esse cafezinho de novo hoje, deixa eu comer um omelete, deixa eu comer uma sardinha, deixa eu comer um frango, uma carne, uma salada. Gente, você, vovó, vovô, passa isso para os seus filhos, para os seus netos, não deixe fazer com que essas alimentações erradas que estão tendo seja para eles uma rotina. É uma péssima rotina. Faça, tocar no coraçãozinho, na cabeça deles, no coração deles, que eles têm que voltar a alimentar como vocês alimentavam, como a gente, nossos avós nos alimentavam. Era comida natural, né? Enfim, tudo que a natureza nos dava em abundância, como você mesmo falou. É verdade. E a gente tem saúde, graças ao bom Deus. Com certeza. Obrigadão, meu irmão. Obrigado também, viu? Isso é maravilhoso. Deus te proteja muito, te abençoe sempre, viu? Amém. Tá aqui no rodapé, Ramon Naturopata, pega aí os contatos dele, faça já o contato e vem aqui conhecer um pouco dessa ciência natural que tem cuidado de tantas pessoas, viu? Tá bom? Sai daí que estão voltando já já.
Frigil Agropecuária. Somos apaixonados pelos animais. Somos referência no comércio de produtos agropecuários e produtos para o seu pet. Nossa clínica veterinária conta com profissionais altamente qualificados. Temos a mais completa farmácia veterinária de Divinópolis e região. Aqui você encontra também produtos para jardinagem. Contrate nosso Táxi Dog e levamos seu pet em veículo fechado, com total segurança. Ligue 3221 3200. Muito bem, pessoal. O programa Geração Solidária no quadro Saúde em Pauta tem um prazer muito grande dessa vez estar aqui em Nova Serrana e vamos conversar com o secretário de Saúde, Nilvan Baeta, carinhosamente conhecido e chamado pelo nosso prefeito como o Batman da Saúde. Nilvan, é um prazer muito grande, viu? Bater um papo com você. E primeiro de falar, né, que você veio para fazer uma mudança assim estrutural na saúde e fazer realmente que haja visibilidade, de fato, nas ações que vão acontecendo. Uma das coisas mais legais que eu achei no início do mandato, quando você assumiu, é que o prefeito falava do sonho dele de colocar ali na pista de Cooper, né, a equipe de saúde, cuidando daquelas pessoas que fazem caminhada, sendo monitorada e tal. Foi uma das coisas bacanas que foram feitas e continuam. E você, firmemente, tem tantos avanços acontecendo, porque você tem uma equipe técnica que constrói com você, né, os projetos e os sonhos dessa cidade. Prazer te receber. Vou falar com você na saúde. Obrigado, Geraldinho, pelo carinho. Este programa que traz a visibilidade à saúde. Quando eu fui chamado para vir para Nova Serrana, porque a minha vida toda eu trabalhei na cidade de Betim. Eu tenho 21 anos de saúde pública. Sou enfermeiro de formação. Formei pela PUC Minas em 2010. Depois me especializei em docência no ensino superior, em micropolítica da gestão do trabalho, educação e saúde, especializei em enfermagem do trabalho, em atenção primária à saúde com ênfase à saúde da família, também sou mestre em aspecto bioético jurídico da saúde, sempre trabalhei na área da gestão, na área da docência e sou efetivo na cidade de Betim. E quando foi em junho do ano passado eu recebi o convite pelo prefeito Fábio Avelar e também pelos seus assessores, que é a secretária de governo, a Mari, e o Alfredo, para compor a equipe de secretariado aqui do município. Para nós foi um grande desafio. Eu falo que a gente assumiu uma gestão, é como se fosse um SUS de 15 anos atrás, porque ainda a gente percebe a falta de tecnologia na saúde, alguns processos não estavam muito bem desenhados, e aí quando a gente assume, a primeira coisa que nós fizemos foi reunir a equipe técnica, recompor essa equipe, e aí a gente começou a reestruturar o organograma da Secretaria Municipal de Saúde, começamos a fazer o diagnóstico situacional e nesses últimos 8 meses a gente já colheu bastante frutos. Então a gente percebe aí o Saúde em Movimento, como você disse, está na pista de Cooper, já atendeu mais de 30 mil pessoas nas ações de promoção e de prevenção. Agora já estamos adquirindo o container da saúde, um consultório volante que vai estar na pista de Cooper para promover a saúde da população. Quando a gente faz o balanço de 2025, só na atenção primária tivemos 2 novas unidades básicas de saúde em funcionamento, 4 unidades com horário estendido até as 20 horas, todas as segundas ou terças unidades funcionam até as 19 horas e sábado tem saúde, que uma vez no mês funciona. E aí a gente percebeu que a gente aumentou os exames preventivos, os exames de ISTs, as vacinas. Nós não vamos demorar muito, já vamos receber o selo ouro de vacinação aqui em Nova Serrana. Mais de 40 mil consultas clínicas comparado a 2024, né? 2025 a gente teve quase 40 mil consultas clínicas a mais. Tivemos um aumento aí significativo na atenção primária. Contratamos mais médicos, tivemos aí um aumento de quase 12 médicos comparado ao último ano, e isso tem contribuído muito pela saúde pública. Além dos serviços que a gente está executando na UPA, agora a aquisição do hospital, que é tão importante. Legal. Bom, pessoal, só para você ver só uma canja do que aconteceu e que está vindo ainda daqui para frente. Bacana demais. Nilvan, secretário Nilvan,
A gente percebe que todas as ações elas são importantes demais desde a sua chegada, mas uma das questões que eu tenho observado muito, e eu acho isso muito legal, é a capacitação. Você se preocupa muito, está sendo reunido com o grupo gestor, com toda a equipe, trabalhando a formação deles, aprimorando, né, a qualidade do trabalho cada vez mais, justamente capacitando as equipes. Acho isso muito legal, isso é louvável, porque aí todos estão antenados dos avanços que a saúde vão ter, mas a participação deles são fundamental, juntamente, né, com a sua direção, não é isso? Hoje o SUS tem uma política que ela é voltada para a educação permanente e a educação continuada. E aqui em Nova Serrana a gente começou a qualificar essa mão de obra, então hoje todos os nossos gestores estão passando por capacitações, por treinamentos, são pessoas que têm formação para assumir as atribuições do cargo. E isso é muito importante porque a gente consegue fortalecer esse time que está à frente da saúde e, além do mais, trazendo uma gestão descentralizada e humanizada, que também está na Política Nacional de Humanização. Além das inaugurações, existe justamente esse momento agora que Nova Serrana vive, né, que é uma virada de página para ter o sonho realizado do grande hospital. Fala um pouquinho sobre esse projeto. Olha, o Hospital de Nova Serrana, principalmente a maternidade, é muito importante devido ao perfil epidemiológico da nossa cidade. Infelizmente, temos péssimos indicadores relacionados à morte materna infantil. Infelizmente, Nova Serrana não tem uma maternidade de alto risco. E as gestantes, quando elas não são habituais, elas precisam de um parto mais seguro em uma maternidade de alto risco, elas precisam ir para Belo Horizonte. Então, esse deslocamento acaba prejudicando uma assistência que muitas vezes não é em tempo oportuno. E quando o nosso prefeito assume o governo aqui em Nova Serrana, ele sempre disse que a população merecia ter um hospital e principalmente as nossas mulheres ter a segurança de um parto humanizado, seguro. E neste caso ele conseguiu, através de uma equipe técnica que escreveu os projetos, encaminhamos para o Ministério, ele conseguiu, né, primeiro o recurso junto à Câmara Municipal para a aquisição do prédio, que foram quase 42 milhões de reais. E com a parte técnica, nós escrevemos junto à rede Aline do Ministério da Saúde para a aquisição de 95 milhões para equipar este hospital. Então nós teremos aí um ano de planejamento, né, para equipar. Estamos agora iniciando a licitação para saber qual é a equipe, qual é a OES que vai administrar o hospital, mas é um grande marco para a saúde pública de Nova Serrana, porque nós vamos poder atender um hospital geral e uma maternidade de alto risco, não só para Nova Serrana, como as cidades vizinhas, né, que nós somos uma micro-região de saúde. Isso é muito importante. Nova Serrana hoje tem tá crescendo muito a média e alta complexidade. Por exemplo, hoje a nossa UPA, ela atende muitas pessoas, a gente teve um aumento de atendimento, que a gente aumentou a equipe técnica. Hoje nós temos o Hospital São José, que realiza os procedimentos e cirurgias do município, mas a gente entende que a estrutura lá é limitada, porque precisava crescer mais, mas a gente hoje não tem como aumentar o espaço físico do São José. Por isso que esse hospital, ele é importante. Então foi uma grande aquisição de Fábio Avelar e Quito Faria, dois prefeito e vice atuantes, extremamente competentes em prol da saúde da população. Eu falo que foi um marco da saúde pública aqui em Nova Serrana, agora vamos colocar ele para funcionar, aquele gigante para funcionar e melhorar os indicadores, principalmente relacionados à saúde da mulher e das crianças. Legal. Para finalizar, é isso aí, apenas um resumo. Você pode buscar nas redes sociais do município de Nova Serrana, né, lá da prefeitura, e você vai ver quantas ações vão acontecendo com toda essa equipe aqui da saúde, enfim, toda a estrutura da prefeitura municipal. Ivan, muito obrigado, viu? Obrigado por dar essa dica, falar para a gente um pouco do que está acontecendo de fato na saúde e o que virá, né, para o futuro. Né? A gente que agradece por todo o carinho e dizer
que nós estamos trabalhando muito em prol da saúde de Nova Serrana. Já foram muitos avanços nesse último ano de governo e temos certeza que vamos colocar o plano de governo do nosso prefeito, ele vai sair do papel e tudo aquilo que ele colocou no plano de governo nós vamos cumprir, porque é uma promessa de campanha que ele teve e é um compromisso dessa gestão. Muito obrigado. Nutrigil Agropecuária. Somos apaixonados pelos animais. Somos referência no comércio de produtos agropecuários e produtos para o seu pet. Nossa clínica veterinária conta com profissionais altamente qualificados. Temos a mais completa farmácia veterinária de Divinópolis e região. Aqui você encontra também produtos para jardinagem. Contrate nosso Táxi Dog e levamos seu pet em veículo fechado, com total segurança. Ligue 3221 3200. Muito bem, pessoal. O programa de Ação Solidária hoje tem um prazer muito grande de estar aqui no consultório. Daqui a pouquinho, meu amigo Renato Vieira, psicólogo, vai passar para vocês o contato do consultório, ele nos atende. Né? E o Renato é uma pessoa assim, um ser humano iluminado, um grande profissional, professor, escritor, sabe? Esse psicólogo que tem nos ajudado tanto quando levar o programa. São tantas mensagens que a gente recebe e as pessoas comentam mesmo entre si, quando encontram comigo. Renato, a gente está na sociedade cada vez mais tem necessidade de ouvir profissionais para falar sobre saúde mental, sobre hoje o que as pessoas vivem, né? O momento delas, a rotina delas, né? A ansiedade, enfim, vários temas. Obrigado por me receber aqui, viu? Obrigado, eu que agradeço. É uma alegria agora a gente estar junto, né, nessa conexão aqui, dividindo essa experiência. Eu falo que cada encontro que a gente tem com as pessoas é a forma da gente plantar uma memória boa, mas também receber uma contribuição. Nossas relações, elas têm que ser contributivas na vida uns dos outros, né, Geraldinho? Sim. E aí nós comentávamos, né, mais cedo aqui sobre o contexto que a gente vive hoje, né? Cada vez que você abre um jornal, cada vez que você abre uma internet, cada vez que você pega um veículo de comunicação que faz reportagens, a gente tem um impacto sobre as relações humanas, né? Você pega muito hoje a questão da violência contra a mulher, feminicídio, essa parte de impulsos, né? O tanto de acidente que nós estamos tendo. E aí a gente falava isso no nosso grupo de estudo sobre o que nós estamos lutando enquanto vida ou enquanto partida. Por exemplo, quando uma pessoa ela tem ali um diagnóstico de diabetes, ela tem que ter o autocontrole do açúcar. Se ela está se sabotando no açúcar, cabe uma reflexão terapêutica sobre o que aquele açúcar que eu estou ingerindo quer dizer sobre a pessoa que eu sou, sobre o estilo de vida que eu estou vivendo, sabendo que o açúcar pode ser o meu inimigo fatal. Sim. Se ele é meu inimigo fatal, o que me faz percorrer por esse caminho? Então, às vezes, a gente vai pensar que essa tentativa que a gente fala muito no Setembro Amarelo de ideação suicida, ela também permeia pelos campos mais ocultos que a gente tem, como o trânsito, por exemplo. As pessoas usam do estresse, da briga familiar, das desavenças em casa, e o trânsito acaba sendo a válvula de escape da memória. Então, usa do trânsito como um gatilho para o autoextermínio. Porque você vê a irresponsabilidade das pessoas, ela não é só contra algo inocente. Tem algo muito pior quando um caminhoneiro fala: esse veículo veio a 1 quilômetro na contramão. Esse veículo de longe já estava vindo na mão errada. Essa sequência de tempo é o tempo que a gente para analisar, para refletir. Sim. Que ser humano estava dentro daquele carro a 1 quilômetro, sem importar com a vida do outro, sem importar com o estrago. Então isso está falando muito mais de vazios. Quantas histórias a gente viu no jornal poucos dias sobre impulsos
De repente, eu não vi minha mão apertando o pescoço da outra e tirando a vida dessa pessoa. Eu não vi o tanto que eu estava sendo agressivo. Eu não vi o tanto que eu estava sendo cruel. Como não vimos, né? Como que a gente está se perdendo de nós mesmos a ponto do sofrimento do outro não nos causar uma reflexão? Todo mundo está muito próximo com o telefone, todo mundo está muito próximo em espaço, mais distante em pessoas. Então você vê inversões de valores, onde pais têm medo de filhos. Porque meu filho vai ficar magoado, meu filho vai ficar contrariado. Eu esqueço que eu tenho o que eu tenho, que eu sou o que eu sou, pelas limitações e os desafios que eu enfrentei para chegar. Então não adianta eu querer para o outro melhorar ou experienciar uma história que ela é só minha. Nossa história é muito única para eu transferir a minha para o meu filho. Para o filho a gente transmite conhecimento, sabedoria, disciplina, diálogo. Mas isso a partir do que eu sei. Porque o que eu sei é só meu. E o do filho ele vai criar a partir da experiência dele. Eu sou caminho, eu não posso caminhar. Então, o ser humano, nós passamos por mudanças ao longo da vida. E essas mudanças têm que ser acompanhadas por diálogo, que é o que a gente sempre fala na família. Tem que ser acompanhado de parceria, de compromissos, de confiança. Tudo isso são comportamentos que a gente ama. Se o comportamento muda, a conexão sináptica do que eu projetei sobre quem você era também mudou. Então, a falta do diálogo, a falta desse autoconhecimento no lugar que eu estou, vai me transformando como pessoa. E aí, de repente, quando eu tenho um relacionamento e eu não me preparei sobre esse lugar de autoconhecimento, do que eu preciso quando eu preciso de alguém, o que o outro soma na minha vida, que troca nós temos. E aí eu vejo o outro como posse. Eu vejo o outro como aquele que me serve, aquele que faz para mim, aquele que dedica tudo por mim. Eu não aceito essa perda, eu não aceito essa liberdade de escolha. Então, se o outro fala, eu vou embora, eu não aceito. Porque não é aceitar o outro ir embora, é eu não aceitar perdas nenhuma. É porque está tudo a meu favor. E aí, como tudo me serve, uma hora que eu estou à beira de uma perda, porque todo luto vem de uma perda, qualquer um que seja, eu não consigo superar essa dor. E aí é onde vem o controle, é onde vem a ameaça, é onde vem a posse. E na posse eu não tenho razão. Na posse eu ajo pela emoção. E na emoção ele mata, na emoção ele pune, na emoção de não enfrentar o sentimento ele vira a sua pior versão. Então tudo na nossa vida está interligado àquilo que eu sinto. Por quê? Não é sobre a raiva. É sobre quem eu sou quando eu tenho raiva. Não é sobre o medo, é sobre quem eu sou diante do medo. Não é sobre a depressão, é sobre quem eu sou quando eu estou deprimido. Porque esse autoconhecimento, esse poder que eu tenho sobre quem eu sou, determina minhas escolhas. Determina as minhas decisões. Então, quanto mais eu me conheço, mais controle eu tenho do ambiente que eu vivo. Quanto mais um pai se conhece, mais controle ele tem do ambiente que ele vive. Quanto mais mãe eu sou como comportamento, mais poder eu tenho sobre a minha família, e é onde que a gente entra naquela história. Eu converso só olhando. Se eu olhar para você, você sabe o que eu estou sentindo. Por quê? Porque eu ajo no lugar certo. Verdade. E no relacionamento nós temos, para quem é jovem, para quem está iniciando seus relacionamentos, a gente tem que começar a repensar sobre as necessidades que eu tenho quando eu preciso de alguém. Porque é a partir daí que eu vou saber o que eu desejo e o mais importante, o que eu não preciso. Então, se eu sou uma pessoa que veio de uma família violenta, agressiva, alcoólatra, doente, eu tenho que entender que esse ambiente é ruim. E se eu não encontrar uma pessoa que faz o ambiente ter paz, equilíbrio, organização e ordem, esse não me serve. Para quê? Para eu não repetir as mesmas histórias nos futuros relacionamentos vindo de uma família doente. Para eu não justificar, se eu não tive um pai que me deu amor, tá tudo bem. Eu sei a falta que ele faz e eu sei o tanto de amorosidade que eu tenho que ter pelo outro, pelos meus filhos, pela minha família. Porque eu tenho que pegar um ambiente ruim e não replicar. Eu vou pegar um ambiente ruim
e vou moldar. Isso é a terapia. Isso é um movimento que eu faço de identificação. Para quê? Para eu fazer mudanças. Para quê? Para eu não ser o violento do trânsito, para eu não ser o violento na relação, para eu não ser o que dono da razão de todos os lugares que eu estou. Então, isso é a base mais importante do nosso cérebro. Gente, o programa assim, só tem meia hora. Quando eu venho conversar com o Renato, eu tenho que dividir em 2 quadros, mas eu encanto. Eu gosto mais de ouvir o Renato, que as mensagens que ele traz pra gente é muito real, muito pro nosso dia a dia, pro hoje mesmo, né? E a gente pensar isso em casa, né? Olha pro teu filho, olha pra tua família, olha pros teus amigos, seus parentes mais próximos também. E se tem algum parente talvez sofrendo assim, isoladamente, no silêncio, alguma situação dessa, tenta ajudar, né? Pelo menos dar essas dicas. Renato, você não falou pra gente que eu falar agora, o endereço do seu consultório e o contato. Pois é, aqui em Divinópolis, né? Eu atendo Divinópolis, Cláudio, Cajuru, Belo Horizonte. Aqui em Divinópolis, para quem está no raio, é aqui na Avenida Getúlio Vargas, número 805. Bem próximo aqui ao Futura e Mega Scan. São 2 empresas muito próximas aqui. E o telefone é 99779 9093. Que pena, o programa chegou ao final. Espero que você tenha gostado dos nossos convidados hoje, nossos quadros, enfim. É vocês que constroem a geração solidária. Não pode ficar de fora o nosso quadro Saúde em Pauta, com nossos profissionais da psicologia, psicanálise, enfim. E os nossos projetos sociais também, que nós vamos estar trazendo durante todo o ano 2026. Cidadania e Ação é um quadro que teremos muitos convidados falando de sua caminhada, líderes comunitários, enfim, liderança da cidade. Será muito rico o nosso programa de 2026. Estamos construindo com muito carinho a nossa pauta, tá bom? Te aguardo no próximo programa. Se Deus quiser, vocês constroem com a gente essa geração solidária, Som do Bem. Tchau, tchau.